E aí, pessoal, tudo bem? Vocês ainda utilizam o HD no seu computador e está achando ele meio lento e está pensando em fazer um upgrade para um SSD? Eu vou explicar para vocês a forma mais segura de você utilizar os dois dispositivos de forma segura para você não perder seus arquivos. Bem que eu vou te contar como você vai fazer isso. Eu vou apresentar para vocês como que é o funcionamento do HD e do SSD, como que ele é por dentro, como que eles trabalham e qual a vantagem e desvantagem de cada um deles, que ambos têm vantagem e desvantagem. Eu vou te explicar direitinho. Um tempo atrás eu expliquei para vocês qual a vantagem e desvantagem do HD para o SSD. O SSD, é claro que ele é mais veloz e te dá mais agilidade no seu trabalho, porém ele não tem segurança para guardar seus arquivos. Por isso que eu sempre explico para as pessoas, quando é computador, instala o SSD e mantém o HD. E usa o HD para armazenar os arquivos importantes e usar o SSD apenas para sistemas e programas. Porque o sistema e programa, se caso você perder, você consegue instalar de novo. Agora, seus arquivos importantes, você não consegue recuperar não, dependendo do caso você não recupera. Então por isso que eu aconselho o pessoal a manter o HD, porque o HD, além dele ser, ele é mais lento para fazer leitura, por isso os computadores que utilizam o HD ele é mais lento, porém ele é mais seguro. É claro, esse aqui não pode levar pancada, então você tem que sempre evitar dele sofrer algum tipo de abalo, porque o interior, olha como que é o interior do HD por dentro, ó. Depois eu vou mostrar um vídeo como que é o funcionamento. Aqui, ó, ele tem um disco de metal e uma agulha para fazer leitura. Então essa agulha ela é muito próxima do disco, não chega a ter encostado. Então se esse disco estiver ligado em alta rotação e ele sofrer uma pancada, ele vai danificar e você perde tudo. Então eu vou explicar para vocês como o momento certo e a forma mais correta de você utilizar os dois cenários, o HD e o SSD. Tem alguns notebooks que a gente consegue instalar os dois. Se for um notebook mais antigo, por exemplo, a gente remove o HD e coloca um SSD no lugar. E a gente compra uma gaveta que a gente coloca no lugar do drive CD-ROM e você consegue colocar o HD para ele armazenar os arquivos. Porém, os notebooks mais novos, eles não têm esse drive CD-ROM para a gente fazer isso. E os novos notebooks, eles vêm com outro slot de um outro SSD, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês na imagem aqui, ó. Ele é que a gente chama de M2. Então, geralmente esse computador que vem com o slot M2, a gente pode utilizar aquele SSD e no lugar do HD a gente pode usar o HD ou até outro SSD. Só que eu falo para todo mundo, arquivos importantes, se guarda aqui, ó. Por quê? O SSD, ele usa chips, como se fosse de pendrive. Isso aqui queima mais fácil. Mas vamos falar assim que você comprou um SSD de marca duvidosa, aquele chinês da vida. Então, usa ele só para você instalar os programas. Não, nem imagina colocar arquivo importante nele. Mas independente se o seu SSD é duvidoso ou uma marca boa, famosa, dou um exemplo aqui da Kingston, então você não tem que ficar atento apenas no armazenamento do SSD. Se ele tem 120, 240, 480, aí vai. Todo o SSD tem um negócio que a gente chama de TBW. O que é o TBW? É a quantidade de vezes que essa memória vai ser gravada. Então, cada SSD ela tem uma quantidade certa. Então, geralmente o site do fabricante vai te falar. O TBW, como eu estava falando para vocês, cada marca tem uma quantidade. Então, eu entrei aqui no site da Kingston para a gente pegar informações desse fabricante aqui, ó. Mas é igual que eu falei, cada um tem uma quantidade. Então, esse aqui é o SSD 240 GB. Aqui no site dele está falando que o TBW dele é 80 terabytes. Resumindo, você pode gravar até 80 terabytes nele. O que acontece quando você atinge esse limite? Seu SSD para de fazer a escrita, a gravação, só vai fazer a leitura. Então, o SSD fica praticamente inutilizado. Você pode tentar formatar ele, você consegue só
por exemplo, se você tiver com o Windows instalado, você vai conseguir fazer leitura, mas você não consegue fazer nada porque não vai ser permitido mais fazer a gravação. Mas isso para você atingir isso aqui, vai anos e anos e anos, sabe? Eu cheguei a utilizar SSD, o mesmo SSD por mais de 5 anos. Então a gente tem que ver também a durabilidade, né? Por isso que eu falo para as pessoas, né? Comprar coisa de marca boa, que além de ter a durabilidade, ele tem uma quantidade de... o TBW dele é bom. Aqui no site da Kingston, eu vou falar para vocês a quantidade de cada tamanho de SSD. O SSD de 120 GB, o TBW dele é 40 terabytes. O de 240, como informei para vocês, é de 80 terabytes. O SSD de 480 GB, ele é 160 terabytes. E o de 960 GB, o TBW dele é 300 terabytes. Então é muita coisa. Por isso que eu falo assim, ó, para as pessoas utilizar o SSD para sistemas e programas e usar um HD convencional para armazenar os arquivos, certo?